Oi, Jeff. Obrigado. Agora você está preso. Uma mãe de Wisconsin está morta, seu filho ferido e o cachorro da família foi morto. Após promotores afirmarem que um ex-amigo os atropelou de propósito durante uma caminhada, imagens de câmera corporal recém-divulgadas mostram como o caso aconteceu. E nós vamos analisar tudo isso com um advogado de defesa criminal que tem insights sobre todos esses detalhes chocantes e trágicos. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. O que começou como uma caminhada tranquila à noite se transformou em uma cena de pura violência. Doutora Cami Hansen, quiroprata de Wisconsin, esposa dedicada e mãe de 3, saiu em 28 de abril de 2025 com o marido, um filho e o cachorro da família. Era apenas uma noite normal e tranquila. Pelo menos era isso que deveria ser. Até que os promotores dizem que o vizinho deles e ex-amigo, Jeffrey Andrews, acelerou deliberadamente o carro e os atropelou. Cami morreu instantaneamente, arremessada a quase 10 metros. Os sapatos dela teriam sido arrancados dos pés pela força do impacto. É disso que estamos falando. O filho dela precisou de cirurgia. O cachorro deles não sobreviveu. E o marido dela viu tudo acontecer, dizendo à polícia que ouviu o carro acelerar antes de subir na calçada. E o que torna essa tragédia ainda mais assustadora é que os investigadores dizem que isso foi intencional. Foi um ato de vingança. Semanas antes, uma disputa entre os filhos das famílias chegou ao tribunal de menores. E horas antes do acidente, foi relatado que Andrews obteve os boletins de ocorrência relacionados a esse incidente. Os promotores descreveram as ações dele como justiça com as próprias mãos. E o que acontece? Andrews foi preso. Ele responde por homicídio doloso e crueldade animal. E agora, uma família está de luto. Não só por Cami, mas pela devastação que mudou suas vidas em um instante. Agora, temos imagens recém-divulgadas da câmera corporal mostrando o momento da prisão de Andrews pelos policiais. Tudo certo, Jeff. Obrigado. Agora você está preso. Eu vou te levar para a cadeia. Como estão os ombros? Sente dor ou algo nas costas? Tudo bem, senhor. Vai ser uma viagem rápida. Isso é uma busca. Você revistou ele. Jeff, dê um passo para trás. Desculpa. Tudo bem, a gente precisa te revistar antes de entrar no carro. Isso aí. Tudo bem. Obrigado. As imagens mostram os policiais levando ele para a cadeia e fazendo o registro padrão. A gente meio que já entendeu isso. Vamos só passar para isso aqui. Teremos algumas perguntas, Jeff. Isso é exatamente o que qualquer um que venha aqui é apenas informação básica. Este aqui.
Vamos precisar de algumas... Qual é o seu número de seguro social? 388 388 892655. 9261. Não, 92 92 6515. 6515. Firme. Vamos voltar a isso. Sim, essa é uma história que queríamos muito trazer para vocês. Certo discurso. Silêncio. Falar estada. Articule. Vou deixar com você, juiz. Tudo bem. Jeff, você pode abrir a boca ou sorrir. Seus dentes estão bons. Tudo certo. Em que cidade você nasceu? Madison. Madison? Você tem isso? Ele queria esperar? A propriedade dele. Ah, entendi. Em qual escola ele estudou? Santa Maria. Sim, eles fizeram. Jeff, qual religião? Católica. Você é casado, certo? Endres foi formalmente registrado na cadeia do condado de Dane por homicídio doloso em primeiro grau, 2 tentativas de homicídio doloso em primeiro grau e maus tratos a animais com morte. Agora, para falar sobre as descobertas da polícia na investigação, quero dar as boas-vindas de volta ao programa ao advogado de defesa criminal John Day. John, muito obrigado por tirar um tempo para falar sobre isso. Então, primeiro, qual é a sua reação imediata a isso? Porque se as acusações forem verdadeiras, estamos falando de um ataque deliberado a uma família. Aliás, pelo que entendi, as acusações foram agravadas de homicídio culposo para homicídio doloso aqui. Certo. Bem, obrigado por me receber. Sim, inicialmente as autoridades achavam que era um homicídio culposo, que foi um acidente. Essa é uma situação em que um carro sai da estrada, atinge uma família, e não há nenhum histórico por trás disso. Dias depois, ao entrevistar os familiares, policiais percebem um histórico por trás disso. E o histórico é bem sério. Você tem uma situação em que, de repente, não se trata mais apenas de um acidente e uma morte. Existe um possível motivo real por trás do que aconteceu. Quando os policiais descobrem que houve esse incidente, suposto incidente entre as crianças das duas famílias, as famílias eram amigas, vizinhas e socializavam há anos. Mas o que vemos acontecendo é que há esse incidente. E então o motorista do carro, que eventualmente se torna o réu, recebe o boletim de ocorrência sobre o incidente 3 horas antes de Cami Hansen ser morta. E então, de repente, há um motivo. Sim, porque algumas pessoas podem perguntar como alguém poderia, intencionalmente, fazer isso com uma mãe ou médica assim. Bem, é o seguinte, com a divulgação do relatório policial de 28 de abril de 2025... a divulgação do relatório policial de 28 de abril de 2025 traz novos detalhes importantes sobre os momentos antes e logo após a colisão envolvendo Jeffrey M. Endres e a família Hansen. E após analisar o relatório completo, há vários detalhes que se destacam.
Segundo o relato de Paulo Hansen às autoridades, registrado no relatório inicial, ele caminhava com a esposa, Cami, o filho e o cachorro, seguindo o trajeto habitual do bairro. Hansen estava na esquerda da calçada, Cami no meio e o filho à direita, perto da rua. O relatório diz: Paulo Hansen afirmou que, enquanto caminhavam, ele ouviu um carro acelerando, olhou para cima e viu um Chevrolet Traverse cinza ano 2013, com placa de Wisconsin 868SD no T, acelerando ao máximo. Paulo Hansen afirmou que viu esse veículo subir na calçada e vir direto em nossa direção. Paulo Hansen disse não ter certeza se pulou para o lado, mas afirmou que sua perna foi atingida de raspão pelo veículo. Paulo Hansen disse que o veículo acelerava em nossa direção. Ele afirmou que o motorista bateu com tanta força que o veículo voou pela beirada, abre aspas, como se nunca tivesse freado. Após o impacto, Hansen olhou ao redor, encontrou seu filho deitado na grama perto da rua, consciente, mas ferido. Mas Cami não estava em lugar nenhum. Segundo o relatório, Paul Hansen disse que procurou por Cami Hansen e a encontrou arremessada a cerca de 12 a 15 metros. Paul Hansen disse que tinha quase certeza de tê-la acertado. Paul Hansen disse que viu seu cachorro ser atingido enquanto passeavam com ele. Paul afirmou: "Eu me lembro de ter visto isso." O filho mais novo dos Hansen, que jogava beisebol no quintal em frente, correu em choque, aparentemente gritando: "Ele tentou te atingir." Depois perguntou se todos estavam bem. Ao ver o SUV capotado, Hansen reconheceu de imediato o motorista como supostamente Jeffrey M. Andrews e afirmou à polícia: "Tenho confiança de que ele queria nos matar intencionalmente." Paul Hansen disse que o veículo suspeito estava a pelo menos 64 Rua Newman, Uagaja. Agora, João, esse é um relato incrivelmente angustiante. Você tem um relato de testemunha ocular. Quão preciso é isso? Falamos sobre relatos de testemunhas oculares em eventos traumáticos. Isso é específico. O quanto você acha que é confiável? Então, o que é significativo aqui é que não só há o relato de uma testemunha de outro membro da família, mas também há uma vizinha, uma mulher que vê isso e cuja reação inicial ao falar com a polícia foi: isso foi intencional. A mulher estimou a velocidade em cerca de 60 milhas por hora. Então, é um relato um pouco diferente sobre quão rápido o carro estava indo. Todas as testemunhas disseram o mesmo. Não foi acidente e sim um ato intencional. Foi um ato intencional atropelar essa família. Quando há relato de testemunha, é só um relato. Mas quando você tem duas testemunhas, elas podem divergir sobre a velocidade, porque não são treinadas profissionalmente para julgar isso, mas a forma como elas viram isso, a maneira como perceberam foi que isso foi absolutamente intencional. Isso não foi intencional. Corroboração. Essa é a informação que a polícia recebe. E é por isso que, inicialmente, pode começar como uma acusação de homicídio culposo, mas quando todas as peças se encaixam, então se torna intencional. E ainda tem a criança pequena que correu pela rua, o que deve ser horrorizante imaginar ver sua família assim. Voltando à ideia de trauma, alguns especialistas dizem que, nesses momentos, você tem visão em túnel e enxerga tudo claramente até a placa do carro. Outros afirmam que um trauma pode alterar a memória. E isso não gera disputa no tribunal? É sim, e sabe, há um exemplo clássico disso. Todo estudante de direito já teve aquele professor que, durante a aula, algo inesperado acontece na sala. Pessoas entram de repente, várias coisas acontecem, depois saem, e o professor de direito pergunta: quem viu o que e o que aconteceu? E cada estudante de direito naquele auditório vê algo diferente. O objetivo é mostrar que, ao assistir como testemunha ocular, você não está preparado. Seus relatos podem ser diferentes, mas pode haver um ou dois fatos que se destacam e são consistentes, mas isso só ressalta como o testemunho ocular pode ser difícil. Vamos falar mais sobre esse histórico aparente entre as famílias, esse histórico tenso, porque o relatório detalha isso. Hansen contou aos investigadores que sua família e a família Andrews já foram próximas, mas uma acusação de agressão sexual envolvendo um filho de Hansen e um membro da família Andrews causou a ruptura total do contato e aumento das precauções de segurança. Para esclarecer, não sabemos muito mais do que ocorreu ali. João, esse é um ponto interessante.
Você falou sobre o possível motivo dele. Existe algo, de novo, não quero tirar conclusões precipitadas aqui, mas quando estamos falando sobre o que pode ter acontecido, isso é algo com que a defesa pode trabalhar potencialmente? Alguma dessas coisas seria relevante em um julgamento? Quero dizer, isso tem que ser apresentado pela defesa se a ideia for que a informação ou o evento foi tão perturbador para o réu que foi isso que aconteceu. Eles perdem o controle, decidem que vão tomar essa atitude e isso está relacionado ao estado mental deles. Mas, novamente, sabe, neste caso em particular, você tem não só o fato de que houve esse incidente que supostamente terminou no Tribunal de Menores, mas também os registros públicos que a polícia possui mostram que 3 horas antes de Cami Hansen ser morta por aquele carro em alta velocidade, o réu havia obtido, através do processo normal de inspeção de registros públicos, ele havia conseguido o boletim de ocorrência sobre o incidente de agressão sexual, ou seja lá o que aquilo deveria ser. E no pedido dele, ele diz, nós somos os pais da vítima. Então, quero dizer, sabe, coincidência ou não, você tem o fato de que ele conseguiu essa informação 3 horas antes. A promotoria vai alegar que ele ficou remoendo isso e usou a informação para planejar o que aconteceria. Quando ele viu a família no carro, tudo fez sentido, mostrando certa premeditação. Houve um evento que desencadeou isso. Mas se disserem que ele realmente planejou atropelar a família com o carro, isso será difícil. Há uma linha do tempo que indica quando ele recebeu a informação e quando o carro atingiu a família, matando Cami e o cachorro. Vamos retomar o depoimento dessa testemunha, como você mencionou. Anne McNulty, que passava pelo local, relatou à polícia o que viu antes do acidente. Segundo o relatório, ela disse, enquanto McNulty colocava a reciclagem no recipiente, ela olhava para o oeste, em direção a Landmark Drive, e viu um SUV escuro passando em alta velocidade. Depois que o veículo saiu do campo de visão de McNulty, ela ouviu o som de madeira se quebrando, o que a fez acreditar que o veículo mencionado acima estava envolvido em um acidente de carro. McNulty descreveu o veículo mencionado acima como indo tão rápido que ela teve a sensação de que ele não conseguiria fazer aquela curva. Está indo rápido demais. McNulty estimou que o SUV estava a pelo menos 80 km por hora, relatou sua reação imediata e disse à polícia que não ouviu o motor acelerar nem freios antes do som de madeira quebrando, indicando que o veículo não tentava parar. McNulty largou o lixo reciclável e avisou sua filha, que estava dentro de casa, que havia ocorrido um acidente de carro e instruiu-a a ligar para o 911. McNulty foi até o local do acidente, ao norte de sua residência, a pé. Ao chegar ao local, McNulty ajudou uma das vítimas. E de acordo com o relatório, McNulty afirmou que observou uma criança que mais tarde foi identificada verbalmente como redigido, deitada na faixa entre a calçada e a rua, com as pernas na sarjeta da rua. McNulty se aproximou e avaliou para garantir que a criança estava respirando, e ficou com ela até a chegada dos primeiros socorristas. McNulty também relatou uma observação anterior, dizendo à polícia que se lembrava de ter visto mais cedo naquele dia um veículo que correspondia à descrição do SUV cinza escuro mencionado acima, possivelmente viajando para o sul cerca de 1 a 2 horas antes do acidente. No entanto, McNulty afirmou que esse veículo, em alta velocidade, poderia ser o veículo suspeito ou um veículo não relacionado que correspondia àquela descrição, que estava em alta velocidade e que ele não olhou por tempo suficiente para ter certeza. John, isso é interessante. Afeta a credibilidade dela, certo? Porque alguns diriam, o melhor para o caso aqui seria dizer, você viu o mesmo veículo, você já o viu antes, você pode identificá-lo. Ao ser cautelosa e conservadora, ela talvez se torne mais confiável, certo? Acho que é isso mesmo. E você tem uma testemunha. De novo, ela não tem, sabe como dizem, ela não tem nada a ganhar com isso. Ela não é um membro da família, ela é uma vizinha. Ela não é a criança que presenciou esse trauma, o que seria inacreditável, porque era um membro da família presenciando algo assim. Essa mulher, Anne McNulty, uma vizinha, uma adulta, com percepções maduras.
Se ela viu um carro em alta velocidade antes, isso pode ser relacionado ao réu. Será que ele soube disso pelos relatórios policiais ao solicitar inspeção de registros públicos? Será que isso fez alguém dirigir em alta velocidade pelo bairro e essa pessoa retornou depois? Quero dizer, essas são teorias. Não há nada, obviamente, que tenha sido comprovado ainda, mas todos esses são fatos interessantes. São fatos interessantes apresentados por uma testemunha de credibilidade aparentemente muito boa. Vamos nos aprofundar mais. A polícia conversa com Paulo Hansen novamente. E ele forneceu detalhes adicionais sobre o acidente e continuou insistindo que isso foi intencional. Segundo o relatório, Paulo Hansen detalhou sua lembrança do incidente ocorrido em 28 de abril de 2025. Paulo Hansen disse que chegou do trabalho à tarde e saiu para caminhar com o filho, a esposa Cami Hansen e o cachorro. Eles seguiram o trajeto habitual de caminhada em família, passando pelo parque empresarial perto de casa e parando no lago de retenção próximo a Johnson Health Tech. Quase terminando a caminhada na Landmark Drive, voltando para casa, Paulo Hansen estava no lado esquerdo da calçada. Cami Hansen estava no meio da calçada e Redacted estava no lado direito da calçada. O cachorro da família estava andando na frente deles. Eles estavam tendo uma conversa normal quando Paulo Hansen ouviu o ronco de um motor. Ele viu um veículo subindo na calçada em direção a eles. Paulo Hansen recorda de dar um passo para trás e à esquerda. Ele só percebeu que foi atingido após notar a escoriação na perna esquerda e a perda do sapato esquerdo. Ele ouviu um estrondo quando o veículo atravessou a cerca e bateu no prédio. Ele viu o Redacted deitado na grama entre a rua e a calçada, correu até ele e chamou o 911. Ele viu que Redacted respirava e ouvia gemidos. Redacted estava consciente e emitindo sons, mas não respondia completamente. Após garantir que seu filho respirava, Hansen procurou sua esposa. Citação. Nesse momento, ele viu o veículo capotado ao lado da Grand Appliance. Ele encontrou Cami Hansen na base do muro de contenção no chão. Ele correu até Cami Hansen ao notar que seu outro filho, que não foi à caminhada, estava parado no quintal de casa. A criança não foi à caminhada porque jogava beisebol no quintal. A criança saiu do quintal para encontrar a família que voltava da caminhada. Paul Hansen soube depois que a criança viu o incidente. Enquanto Paul Hansen corria em direção a Cami Hansen, ele podia ouvir a criança correndo e gritando: "Mamãe, mamãe!" A criança correu até a mãe, Cami Hansen, e parecia angustiada. Paul Hansen viu que Cami Hansen respirava e a ouviu gemer. Apesar de partir o coração, os vizinhos logo se uniram para ajudar. O relatório afirma que ele não lembrava o nome do vizinho, mas disse que moravam na casa mais próxima da Grand Appliance. O vizinho ligou para o 911 e disse a Paul Hansen que cuidaria de Redigido. A outra vizinha, Anne, também ficou com Redigido. Paul Hansen lembrou que os primeiros socorristas começaram a chegar ao local. Quando a paramédica estava com Cami Hansen, Paul Hansen foi verificar se Redigido ainda vivia. Cami Hansen foi colocada em uma maca e dizia que não conseguia respirar. Paul Hansen disse para a outra criança ir procurar a criança mais velha que ainda estava dentro da residência. Assim, Redigido teria alguém para ficar junto. Hansen foi questionado sobre o motorista. Antes da ambulância sair, Paul Hansen notou que o cachorro da família estava morto na grama. Paul Hansen lembrou de olhar para a cena e percebeu que o veículo ainda estava de cabeça para baixo. Ele viu o motorista, que parecia familiar, rastejando do veículo. Paul Hansen reconheceu como Jeffrey Andrews. Quando Paul Hansen terminou de detalhar sua lembrança do incidente, o detetive Carter e eu começamos a fazer perguntas a ele. Quando questionado sobre suas impressões imediatas, Hansen disse que estava preocupado com sua família e sentiu que o veículo mirou na família e os atingiu intencionalmente. Ele achou o impacto intencional pelo ronco do motor e sem motivo para o veículo subir na calçada ali. Ele não se lembrava de ouvir pneus cantando ou buzina. Ele lembrou de ouvir o motor acelerar, o veículo subir na calçada e um estrondo alto quando bateu na cerca e no prédio.
Ele não se lembra de ouvir outros veículos no momento do acidente. Se havia outros veículos, não havia nada fora do comum que chamasse sua atenção para eles. O barulho do motor acelerando, como se alguém pisasse fundo para ganhar velocidade, chamou sua atenção e o fez olhar para cima. Dias depois, Hansen continuava com a mesma opinião. Paul Hansen afirmou que relembrou o incidente várias vezes nos últimos dias, tentando ver se havia algo diferente que o fizesse sentir que a batida não foi intencional. Paul Hansen afirmou que não conseguiu encontrar nenhum motivo que o fizesse sentir que a batida não foi intencional. Ele não acredita que outros veículos ou fatores causaram a batida além da intenção. Ele não acredita que houve emergência médica na batida, pois viu Jeffrey Andrews sair engatinhando do veículo 1 minuto após o acidente. Paul Hansen e Jeffrey Andrews não tiveram qualquer interação um com o outro durante o incidente. Sabe, John, enquanto eu estou passando por isso e analisando esses detalhes e o quanto eles são de partir o coração, você também tem que se perguntar se isso vai vir à tona ou não. Se as alegações forem verdadeiras, seria interessante saber a rota típica que eles sempre fazem. Existe a chance de que Andrews, novamente, assumindo que as alegações sejam verdadeiras, soubesse que eles estariam naquela rota, tipo, foi em direção àquela área, sabia que eles estariam lá naquele horário? Certo, são ótimas perguntas sobre saber se foi coincidência ou sincronicidade. Isso foi algo intencional porque Andres tinha uma ideia de quando a família estaria lá ou ele estava apenas dirigindo de acordo com a polícia e então acabou vendo essa família? Tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, este é um bom relatório policial. Nós já vimos milhares desses relatórios e este mostra um trabalho policial detalhado. Acho que, após revisar as várias páginas do documento, há também uma questão de tempo envolvida. Então, aqui você tem o pai, você tem Paul, que sabe das alegações sobre o incidente envolvendo as duas crianças. Quando ele aborda isso com as autoridades? Agora, você sabe que, ao identificarem Andrews, as autoridades vão conferir os arquivos deles. E o nome, o sobrenome, de alguma forma, você esperaria aparecer nesse relatório anterior. Em algum momento, um investigador vai ligar esses fatos. Quando Paulo citou isso como possível motivo, você precisa entender que ele viu a família ser massacrada diante dele. Você precisa compreender o trauma e a incredulidade diante do que aconteceu. Mas em algum momento, em que ponto ele faz a conexão com a intenção? E como a polícia disse publicamente, foi um assassinato de justiceiro por parte do réu. Foi assim que eles definiram. Curiosamente, o relatório policial só menciona Paulo, o pai, cerca de 2 dias depois. A polícia já tinha essa informação antes? E o meu palpite é que sim. Aliás, essa entrevista também abordou a rotina de caminhadas da família, o relacionamento com a família Andrews antes da acusação de agressão sexual. Isso acrescenta contexto. Paul Hansen disse que sua família e a família Andrews tinham boa relação antes das acusações de agressão sexual. O contato e o relacionamento com Jeffrey Andrews e Maria Elise Atkinson cessaram após as acusações de agressão sexual. Paul Hansen disse que não houve contato entre eles desde as acusações de agressão sexual até o acidente. A família Hansen tomou precauções e mudou suas rotinas para garantir que a criança estava em conformidade com a ordem judicial e que a família evitava qualquer contato com a família Andrews. O tribunal determinou, devido à agressão sexual, que ele não tivesse contato com a família de Jeffrey Andrews e ficasse a 200 pés da casa deles. Se provarem que ele era o motorista, João, é uma coincidência ele ser o responsável, não acha? Sabe, de todas as pessoas para sofrer um acidente, é ele. Então vamos falar sobre isso rapidinho. Certo, bem, você tem que voltar um pouco, você tem que meio que construir isso de trás para frente nesse caso, porque você tem a situação de Andrews recebendo 3 horas antes, aparentemente em suas mãos, ou na tela do computador, o relatório, o boletim de ocorrência policial envolvendo o abuso sexual entre as crianças das duas famílias. E aí você tem ele, de acordo com um vizinho, possivelmente dirigindo pelo bairro, talvez 1 hora antes, em um carro, num carro cinza.
Depois ocorre o incidente. Cami e o cachorro são mortos e as crianças ficam feridas. Então, o que vai ser importante para as autoridades é conseguir fazer essa linha do tempo cronológica que estabelece tudo isso, mas também a ideia, aos olhos da promotoria e da polícia, de que você tem um motivo e tempo de sobra, baseado nas alegações de agressão sexual e no recebimento do boletim de ocorrência. Quero dizer, você pode criar intenção de matar em breve. Nesse caso, os promotores vão argumentar que pelo menos as 3 horas entre o momento em que ele recebeu o boletim de ocorrência e o momento do homicídio foram mais do que suficientes para estabelecer uma intenção de matar. E foi um crime de oportunidade? Foi algo que ele planejou e por acaso viu essa família caminhando e de acordo com os promotores decidiu agir? Ou ele já conhecia a rotina deles? Ele pensou que eles estariam fora fazendo uma caminhada. Eles fazem isso regularmente. Eu os conheço bem o suficiente. Estamos no bairro, já os conhecemos socialmente. Então, muitas dessas peças precisam ser encaixadas. O que sabemos com certeza é a linha do tempo de todas as informações e do histórico. Vou falar rapidamente sobre a autópsia. Então, foi realizada uma autópsia em Cami e ela detalha lesões catastróficas. Em 30 de abril de 2025, às 9h, presenciei a autópsia de Cami Hansen. Isso ocorreu no Instituto Médico Legal do Condado de Dane e foi realizado pela doutora Rogalska. Vi uma grande abertura, parecendo um corte, na parte frontal direita de Cami Hansen, entre o peito e o estômago. A doutora Rogalska descreveu essa lesão como um rasgo. A doutora Rogalska disse que o fêmur esquerdo e o fêmur direito de Cami Hansen estavam quebrados. A doutora Rogalska também disse que havia bolsas de avulsão no lado direito e no lado esquerdo de Cami Hansen. A doutora Rogalska afirmou que o fígado e a pelve de Cami Hansen estavam gravemente danificados e havia inchaço no cérebro. A doutora Rogalska me disse que ferimentos por força bruta causaram a morte de Cami Hansen. Às vezes, John, o médico legista, demora para determinar a causa e a forma da morte. Não parece ser o caso aqui. Não neste caso. Isso é. De novo, você sabe quantos laudos de autópsia você já viu e eu já vi, mas isso é absolutamente trágico. E uma das questões que surge na reconstituição do acidente durante a investigação é que ela não só foi atingida pelo carro e arremessada por uma longa distância, aparentemente 30 pés, mas também bateu em um prédio, o corpo dela bateu em um prédio e depois caiu no chão. Então há o trauma inicial do contato com o veículo e depois há um trauma subsequente, aparentemente, quando tragicamente o corpo dela bate em um prédio. Só podemos esperar que o contato inicial tenha sido fatal imediatamente e que ela não tenha sofrido. Mas os laudos da autópsia são reveladores. Eles descrevem em detalhes incríveis o quão horríveis foram esses ferimentos causados pelo carro e depois pela colisão subsequente com um prédio sólido. Agora tem uma coisa com a qual eu preciso encerrar. Eu estava falando sobre como as testemunhas no julgamento, as evidências. Infelizmente, para a família Hansen, Andrews nunca terá seu dia no tribunal, pois ele foi encontrado morto na cadeia do condado de Dane na manhã de 6 de maio. Até onde sabemos, a causa da morte não foi divulgada aqui, embora a denúncia criminal indique que Andrews estava tendo pensamentos de deixar o mundo por conta própria. Então, John, podemos interpretar isso como é. Vamos ver onde isso vai dar. Mas, obviamente, para a família Hanson, isso é uma decepção imensa, eu imagino. Certo. Eles acham que isso é justiça? Claro, Andrews nunca foi condenado por nada, nunca teve que ir a julgamento. A família consegue algum tipo de encerramento com isso? Ou a família não consegue esse encerramento? Quero dizer, eles passaram por uma situação horrível e agora a pessoa que a polícia diz ser responsável nunca vai estar no tribunal com eles. Eles nunca vão poder olhar essa pessoa nos olhos e dizer para quem fez isso, o que isso significou para as vidas deles. John Day, obrigado pelo seu tempo. Agradeço. Isso é tudo por agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar e, como sempre, por favor, se inscreva no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Eu sou o Jesse Weber. Falo com vocês depois.